Capítulo 33. Phileas Fogg mostra-se à altura das circunstâncias. Uma hora depois, o steamer Henrietta ultrapassava o Light Boat, que marca a entrada do Hudson, contornava a ponta de Sandy Hook e saía em mar aberto. Durante o dia, costeou Long Island, ao largo do farol de Fire Island, e navegou resolutamente para leste. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu a passarela para calcular a posição. Todos de certo supõem que esse homem era o capitão Speedy, pois nada disso. Era Phileas Fogg. Quanto ao capitão Speedy, estava simplesmente trancado à chave em seu camarote e soltava urros que denotavam uma raiva bastante justificável, levada ao paroxismo. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg queria ir para Liverpool. O capitão não queria levá-lo. Phileas Fogg, então, aceitara comprar passagem para Bordeaux e, nas 30 horas que estava a bordo, manobrava tão bem com suas reservas que a tripulação, marujos e foguistas, tripulação mal encarada, que andava em péssimo termos com o capitão, passou para o seu lado. Eis porque Phileas Fogg comandava em lugar do capitão Speedy, porque o capitão estava confinado em seu camarote e porque, enfim, um Henrietta rumava para Liverpool. Por outro lado, estava muito claro, vendo Mr. Fogg manobrar, que Mr. Fogg fora homem do mar. Em que resultaria aquele golpe, ninguém ousava prever. Mrs. Alda não deixava de estar preocupada, mas nada dizia. Fix, por sua vez, estava estupefato. Quanto a Passepartout, achava aquilo tudo simplesmente adorável. "Entre 11 e 12 nós", dissera o capitão Speedy, e de fato Henrietta mantinha-se nessa velocidade média. Se, portanto, quantos se pela frente, se, portanto, o mar não virasse, se o vento não pulasse para o leste, se não sobrevivesse nenhuma avaria na embarcação e nenhuma pane no motor, o Henrietta tinha tudo para, nos 9 dias compreendidos entre o dia 12 e o dia 21 de dezembro, transpor as 3.000 milhas que separam Nova York de Liverpool. Verdade que, uma vez lá chegando, com o caso do Henrietta atrelado ao caso do banco, aquilo podia levar o gentleman um pouco mais longe do que ele pretendia. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições. O mar não estava alto, o vento parecia estabelecido no nordeste. As velas foram estendidas e, sob seu pano, o Henrietta avançou como um verdadeiro transatlântico. Passepartout estava encantado. A última façanha de seu patrão, cujas consequências ele não queria nem ver, o entusiasmava. A tripulação jamais vira moço mais afável e elástico. Fazia amizade com todos os marujos e os assombrava com seus truques de acrobata. Distribuía apelidos e os conquistava com os drinks mais sedutores. Em suas palavras, eles manobravam como gentlemen e os foguistas se comportavam como heróis. Seu bom humor, contagiante, impregnava a todos. Esquecera-se do passado, dos aborrecimentos, dos perigos. Só pensava naquele objetivo, tão perto de ser alcançado, e às vezes ardia de impaciência, como se queimasse nas fornalhas do Henrietta. Muitas vezes também, o bom rapaz punha-se a borboletar ao redor de Fix, fitando-o com um olho que dizia o suficiente, mas não lhe dirigia a palavra, pois não existia mais qualquer intimidade entre os dois ex-amigos. Aliás, cabe dizer, Fix já não entendia mais nada. A conquista do Henrietta, a compra de sua tripulação, aquele Fogg pilotando qual um velho lobo do mar, todo esse conjunto de coisas o deixava atordoado. Não sabia mais o que pensar. Afinal de contas, um gentleman que já roubara 55.000 libras podia muito bem roubar um navio. E Fix foi naturalmente induzido a crer que o Henrietta, comandado por Fogg, não ia em absoluto para Liverpool, e sim determinados pontos do mundo onde o ladrão, metamorfoseando-se em pirata, se poria tranquilamente a salvo. Tal hipótese, havemos de convir, era no mínimo implausível, e o detetive começava a se arrepender muito seriamente de estar enredado naquele caso. Quanto ao capitão Speedy, continuava a uivar em seu camarote, e Passepartout, por mais forte que fosse, encarregado de prover sua alimentação, só o fazia tomando grandes precauções. Mr. Fogg, por sua vez, parecia longe de suspeitar da existência de um capitão a bordo. No dia 13, passaram pelos grandes bancos da Terra Nova, zona perigosa. Ali, sobretudo durante o inverno, são frequentes os nevoeiros e terríveis os furacões. Desde a véspera, o barômetro, que caíra bruscamente, prognosticava uma alteração atmosférica iminente. Com efeito, durante a noite a temperatura mudou. O frio apertou e, ao mesmo tempo, o vento pulou para sudeste. Situação adversa.
A fim de não se desviar da rota, Mr. Fogg foi obrigado a recolher as velas e forçar o vapor. Ainda assim, considerando o estado do mar, cujas longas ondas quebravam contra sua roda de proa, o ritmo da navegação foi prejudicado. A embarcação adernava constantemente em detrimento da velocidade. Com o vento se transformando gradualmente em furacão, a tripulação já se preparava para o caso de o Henrietta não aguentar mais aquele mar. Ora, se tivessem que se esquivar da borrasca, ver-se-iam diante do desconhecido e suas armadilhas. O semblante de Passepartout ficou carregado feito o céu, e durante 2 dias o digno rapaz viveu momentos cruéis. Mas Phileas Fogg era um marinheiro intrépido que sabia desafiar o mar, e sem sequer reduzir o vapor, prosseguiu sua rota. O Henrietta, quando não conseguia escalar a onda, atravessava-a, e seu convés era amplamente varrido, mas ele passava. Às vezes também a hélice emergia, batendo suas pás frenéticas no vazio, quando uma montanha de água erguia a popa fora da água. Mas o navio seguia avançando. O vento, contudo, não piorou como todos temiam. Não se transformou num desses furacões que passam a uma velocidade de 150 km por hora. Apenas esfriou. Mas, lamentavelmente, insistiu em soprar do lado sudeste, impedindo a abertura das velas. Em todo caso, como veremos, teria sido muito útil dar uma mãozinha ao vapor. 16 de dezembro era o 75º dia transcorrido desde a partida de Londres. No fim das contas, o Henrietta não sofrera nenhum atraso preocupante. Metade da travessia estava praticamente realizada e as piores paragens haviam sido transpostas. No verão, o triunfo estaria assegurado. No inverno, estavam à mercê dos caprichos da estação. Passepartout não se pronunciava. No fundo, tinha esperança e, se o vento deixasse a desejar, contava pelo menos com o vapor. Nesse dia, o maquinista foi ao convés e teve uma conversa acalorada com Mr. Fogg. Sem saber por quê, sem dúvida um pressentimento, Passepartout sentiu uma vaga inquietude. Teria dado uma das orelhas para com a outra ouvir o que diziam. Ainda assim, conseguiu captar algumas palavras, entre as quais estas pronunciadas por Mr. Fogg. Tem certeza de que está avançando? Absoluta, senhor. Respondeu o maquinista. Não se esqueça de que, desde a nossa partida, estamos com todas as fornalhas acesas e que, embora tivéssemos carvão suficiente para irmos de Nova York a Bordeaux, moderadamente, não temos para irmos de Nova York a Liverpool a todo vapor. Darei um jeito. Passepartout, compreendendo a situação, foi invadido por uma angústia mortal. Ia faltar carvão. Francamente, se sair dessa, pensou, o patrão é mesmo um homem fora do comum. E tendo encontrado Fix, não se conteve e o pôs a par do que acontecia. Então, surpreendeu-se o policial, rilhando os dentes. O senhor acha que vamos para Liverpool? Óbvio. Imbecil! Respondeu o inspetor, que foi se dando de ombros. Passepartout fez menção de retrucar acerbamente o qualificativo, cujo verdadeiro sentido, aliás, ele não compreendia. Mas ruminou que o desventurado Fix devia estar muito desapontado e humilhado em seu amor próprio após seguir tão desastradamente uma pista falsa ao redor do mundo e deixou passar. E agora? Que decisão tomaria Phileas Fogg? Difícil imaginar. No entanto, o flegmático gentleman pareceu ter tomado alguma, pois naquela mesma tarde chamou o maquinista e ordenou: aumente o vapor e siga em frente até esgotar completamente o combustível. Instantes depois, a chaminé do Henrietta expelia torrentes de fumaça. A embarcação, portanto, continuou a avançar a todo vapor, porém, tal como anunciara, 2 dias depois, dia 18, o maquinista informou que o carvão acabaria ao longo daquela jornada. Mantenha a pressão. Força nas válvulas. Por volta do meio-dia, após orientar-se e calcular sua posição, Phileas Fogg chamou Passepartout e lhe ordenou que trouxesse o capitão Speedy. Era como se tivessem mandado o honesto rapaz soltar um tigre. E ele desceu do tombadilho matutando. Não há dúvida, ele vai estar uma fera. Com efeito, minutos depois, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilho. Essa bomba era o capitão Speedy e estava mesmo prestes a explodir. Onde estamos? Foram as primeiras palavras que pronunciou, intercaladas por um engasgo de raiva, e uma coisa era certa. Se tivesse propensão à apoplexia, não teria mais se recuperado. Onde estamos?
Repetiu com a face congestionada. A 770 milhas de Liverpool, respondeu Mr. Fogg com a calma imperturbável. Pirata! Esbravejou Andrew Speedy. Mandei chamá-lo, senhor. Flibusteiro! Pirata! Esbravejou Andrew Speedy. Senhor, continuou Phileas Fogg, para lhe pedir que me venda seu navio. Não, com todos os diabos, não! É que seria obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio! Sim, pelo menos a parte de cima, uma vez que estamos sem combustível. Queimar meu navio! Exclamou o capitão Speedy, que não conseguia nem dividir as sílabas. Um navio que vale $50.000! Aqui estão 60 mil, respondeu Phileas Fogg, oferecendo ao capitão um maço de cédulas. Aquilo causou um efeito prodigioso em Andrew Speedy. Por um instante, o capitão se esqueceu de sua cólera, de seu cativeiro, de todas as suas censuras contra o passageiro. Seu navio tinha 20 anos. Aquela era uma chance de ouro. A bomba já não ia mais explodir. Mr. Fogg lhe arrancara a mecha. E o casco de ferro fica para mim? Ele perguntou num tom singularmente macio. O casco de ferro e o motor, senhor. Negócio fechado? Negócio fechado. E Andrew Speedy, pegando o maço de cédulas, contou-as e as fez desaparecer em seu bolso. Durante essa cena, Passepartout ficara lívido. Quanto a Fix, estava à beira de um ataque. Cerca de 20 mil libras evaporadas, e aquele Fogg ainda cedia ao vendedor casco e motor, quer dizer, quase o valor total do navio. Verdade que a soma surrupiada do banco elevava-se a 55 mil libras. Quando Andrew Speedy embolsou o dinheiro, Mr. Fogg lhe explicou. Senhor, não se espante com nada disso. Saiba que se eu não chegar a Londres às 8h45 da noite de 21 de dezembro, perco 20 mil libras. Ora, eu tinha perdido o navio de Nova York, e como o senhor se recusava a me levar a Liverpool... Fiz bem, com 50 mil diabos do inferno, exclamou Andrew Speedy. Pois assim eu ganho pelo menos $40.000. Depois, mais calmo... Sabe de uma coisa? Acrescentou. Capitão Fogg, muito bem. Há um pouco de Yankee no senhor. E após ter feito o passageiro o que julgava ser um elogio, ia sair quando Phileas Fogg indagou. Agora esse navio me pertence? De ponta a ponta, ou melhor, da quilha ao topo dos mastros. Traduzindo, tudo que for madeira. Perfeito. Mande demolir as divisões internas e alimente a fornalha com essa lenha. Imaginem o volume de madeira seca necessário para manter a pressão do vapor. Nesse dia, o tombadilho, os porões, os camarotes, os alojamentos, a coberta, tudo se consumiu. No dia seguinte, 19 de dezembro, foram incineradas a mastreação, as vergas e as traves. Os mastros vieram abaixo e foram quebrados a machadadas. A tripulação se empenhava a fundo. Passepartout, rachando, cortando e serrando, executava o trabalho de 10 homens. Era um furor de demolição. No dia seguinte, dia 20, os paveses, as divisórias, as obras mortas e a maior parte do convés foram devorados. O Henrietta tornara-se uma embarcação plana, quase uma balsa. Naquele dia, contudo, avistaram a costa da Irlanda e o farol de Fastnet. Ainda assim, às 10 horas da noite, o navio continuava nas paragens de Queenstown. Phileas Fogg dispunha de apenas 24 horas para chegar a Londres. Ora, pois era esse tempo que o Henrietta precisava para alcançar Liverpool, e navegando a todo vapor. E vapor era o que acabaria faltando ao audacioso gentleman. Senhor, disse-lhe então o capitão Speedy, que terminara por se interessar pelos seus planos. Sinto muito, creia-me. Tudo vai contra o senhor. Ainda estamos diante de Queenstown. Ah, disse Mr. Fogg. É Queenstown a cidade cujas luzes avistamos? Sim. É possível entrarmos no porto? Somente depois das 3 horas, na pré-mar. Aguardaremos, respondeu tranquilamente Phileas Fogg, sem deixar transparecer no rosto que, por uma suprema inspiração, ia mais uma vez tentar vencer o destino adverso. Com efeito, Queenstown é a escala da costa irlandesa em que os transatlânticos procedentes dos Estados Unidos deixam os malotes postais. Essa correspondência é levada para Dublin via trens expressos, sempre prontos para partir.
De Dublin, em vapores supervelozes, ela chega a Liverpool com 12 horas de frente sobre as embarcações mais rápidas das companhias marítimas. Essas 12 horas que o correio americano ganhava, Phileas Fogg pretendia ganhá-las também. Em vez de chegar a Liverpool no Henrietta na noite seguinte, estaria lá ao meio-dia e, por conseguinte, a tempo de alcançar Londres antes das 8h45 da noite. À 1 da manhã, aproveitando o pré-amar, o Henrietta entrava no porto de Queenstown e Phileas Fogg, após um vigoroso aperto de mão, deixava o capitão Speedy na carcaça arrasada de seu navio, que ainda valia metade da soma pela qual fora vendido. Os passageiros desembarcaram prontamente. Fix, nesse momento, sentiu uma vontade feroz de prender Mr. Fogg. Não o fez. Por quê? Que luta se travava em seu íntimo? Mudara de opinião sobre Mr. Fogg? Constatava agora que se equivocara? Seja como for, Fix não largou do pé de Mr. Fogg. Na companhia dele, de Mrs. Alda e Passepartout, que já não respirava mais, pegou o trem de Queenstown à 1h30 da manhã. Chegou a Dublin ao raiar do dia e embarcou imediatamente num daqueles vapores. Verdadeiro foguete de aço, só motor, que, prescindindo de escalar as ondas, costumavam atravessá-las. Eram 11h40 da manhã do dia 21 de dezembro, quando Phileas Fogg finalmente desembarcou no cais de Liverpool. De lá, eram apenas 6 horas de trem até Londres, pois foi nesse momento que, deitando-lhe a mão no ombro e exibindo seu mandado, Fix se aproximou e proferiu: O senhor é de fato Mr. Phileas Fogg? Sim, senhor. Em nome da rainha, está preso! Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.